Olá, mulheres lindas e abençoadas, mulheres guerreiras, mães que oram. É um privilégio poder estar falando com vocês, é um grande privilégio poder saber que vocês estão me ouvindo, poder compartilhar com vocês mais uma palavra do nosso projeto, do nosso grupo Mães que Oram. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o perdão, né? Semana passada a gente teve uma palavra sobre perdão, o Senhor nos ensinou bastante e hoje Deus quer mais uma vez nos falar sobre o perdão, nos ensinar sobre o perdão. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está em Mateus 18, 21 e 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu vejo que quando Pedro ele chegou para Jesus e falou assim: até 7 vezes? Ali ele estava meio que colocando um limite no perdão. Então até 7 eu vou perdoar. Passou de 7, eu não preciso mais perdoar. E, na verdade, a gente tenta fazer isso todos os dias dentro da nossa casa. Nós tentamos limitar o perdão aos nossos filhos todos os dias dentro da nossa casa. E enquanto que o Senhor fala assim, olha, 70 vezes 7. E enquanto nós estamos tentando colocar o perdão, limitar o perdão na vida dos nossos filhos, nós estamos deixando de viver algo importante, algo que a gente precisa aprender a viver a partir de hoje. O perdão, ele é uma jornada, o perdão, ele é uma caminhada, é algo que nós começamos a exercitar, é algo que nós começamos a fazer e isso vai exercitando, isso vai crescendo, né? E a jornada do perdão, ela tem o reconhecer o perdão, reconhecer o nosso erro. Depois nós precisamos confessar esse erro e depois receber perdão. E depois que nós reconhecemos, depois que nós confessamos, depois que nós recebemos perdão, nós vamos desfrutar da alegria. Então às vezes nós não temos desfrutado da alegria junto aos nossos filhos porque nós não temos exercido essa jornada do perdão. Nós temos limitado, assim como Pedro já chegou até 7, nós também às vezes temos limitado isso. E temos roubado, temos deixado de levar, temos deixado de receber a alegria na vida dos nossos filhos, né? Às vezes a gente tem dito assim, eu vou perdoar até que se repita. Eu vou perdoar até um certo ponto. Então, assim, Jesus ele não coloca limites para o perdão. Quem coloca limites no perdão somos nós mesmas. E como mães, às vezes a gente acha que perdoar é falar com o filho que ele está certo. Não é isso. Perdoar é cumprir uma palavra que o Senhor nos diz, que nós devemos perdoar. Então, por isso a gente precisa aprender a viver a jornada do perdão. E o que é que tem nos impedido de perdoar os nossos filhos? Né? Algumas coisas nos impedem de ministrar o perdão na vida dos nossos filhos. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a perfeição. Nós olhamos para os nossos filhos e queremos que eles sejam perfeitos. Que eles não podem errar, eles não podem pecar, eles não podem vacilar. Queremos a perfeição na vida dos nossos filhos. E nós esquecemos que os nossos filhos são como nós. Que os nossos filhos, eles também erram, eles também pecam. Que os nossos filhos também passam por frustrações. Que eles também passam por momentos difíceis. E nós queremos cobrar essa perfeição deles. Se nós não somos perfeitos, como cobrar a perfeição dos outros? Mas quando olhamos para os nossos filhos, esse sentimento de mãe, esse sentimento de cuidado, esse sentimento de guardar, de cercar, nos leva a vê-los como perfeitos. E eles não são perfeitos. Nós precisamos saber que os nossos filhos, eles vão voar, mas vão cair. Os nossos filhos vão acertar e vão errar. Os nossos filhos vão ter tristezas e vão ter alegrias. E a gente precisa olhar para os nossos filhos como pessoas, como filhos de Deus,
como pessoas que carecem da graça do Senhor, como pessoas que carecem do perdão do Senhor. Então, nós precisamos não viver esse extremo de exigir perfeição dos nossos filhos. Ou então a gente cai no erro também de achar que são tão ruins, são tão maus, são tão errados que não merecem nem perdão mais. Infelizmente, muitas famílias estão desse jeito, olhando para os filhos como se os filhos não tivessem mais jeito, como se os filhos tivessem acabado ali, porque erram tanto, porque vacilaram tanto. Então, eles não merecem mais o perdão. E nós precisamos não estar no extremo da perfeição e nem no extremo de que não vale nada. Nós precisamos olhar para os nossos filhos como filhos de Deus, como seres humanos que também são suscetíveis a erros, que também são suscetíveis a pecarem. E nós precisamos ministrar esse perdão sobre a vida deles. E quando nós vivemos a jornada do perdão nas nossas vidas, eles olham para isso e entendem o verdadeiro sentido do perdão. Outra coisa que nos impede de perdoar os nossos filhos é o que os outros vão pensar. Às vezes nossos filhos erram e a gente fica temendo em ministrar o perdão na vida deles, preocupados com o que os outros vão pensar. O que fulano vai dizer? Poxa, eu tô na igreja, o que vão falar de mim? Vão falar que eu não soube educar? Vão falar o que dos meus filhos? Nós não devemos estar preocupados com o que os outros dizem, e sim com a felicidade, e sim com o cuidado, e sim com o ensinamento que Deus nos colocou para levar para os nossos filhos. Imagina se Deus olhasse para a gente e falasse assim: pecou. Quando nós pecamos, Ele não olhou e não abandonou. Muito pelo contrário, Deus olhou para a gente e deu o que Ele tinha de melhor, o Filho dele. Então, quando nossos filhos precisam da nossa ajuda, nós devemos olhar com um olhar de perdão, perdoar e dar o nosso melhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para dar o nosso melhor dos nossos filhos. Jesus é o que Deus tinha mais de precioso, os nossos filhos. É o que temos de precioso. São presentes que Deus nos deu. São pérolas que o Senhor nos colocou para estar conosco. Nós precisamos tirar da nossa mente de que quando os nossos filhos erram, o que os outros vão pensar. Não interessa o que os outros vão pensar. Interessa é que nós vamos ter a atitude de mãe, de perdoar, de curar, de sarar os nossos filhos, de mostrar para eles que errar a gente pode. A gente não pode é permanecer no erro. Que pecar, todos pecamos. O que nós não podemos é permanecer no pecado. Nós precisamos cumprir a jornada de arrepender, de confessar, abandonar. Então nós não podemos nos preocupar com o que está no exterior, e sim com o que está no interior. Se preocupar com os nossos filhos, com cuidar dos nossos filhos, porque pessoas para empurrarem eles para o mal, pessoas para criticarem, já tem bastante. Nós somos boca de Deus para levantar nossos filhos. Não vamos ser aqueles que empurram para o buraco. Não vamos ser aquelas que terminam de matar, mas vamos ser aquelas que levantam, aquelas que são usadas por Deus para levantar os nossos filhos, se tornarem grandes homens, grandes mulheres de Deus. Jesus, Ele foi enviado ao nosso favor. E quando Ele foi enviado ao nosso favor, foi por nossas vidas e foi pela vida dos nossos filhos também. Nós não precisamos ter vergonha de que os nossos filhos erraram. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Então todos precisam desse perdão. E nós precisamos vencer isso dentro de nós. Dentro de nós. Porque a primeira coisa que a gente pensa é o que os outros vão pensar. Que hoje essa frase, esse sentimento saia de dentro de nós. E que a gente saiba de uma coisa. O que os outros pensam não me interessa. Mas o que Deus pode fazer através de mim, na vida dos meus filhos, isso sim me interessa. A forma como eu vou tratar com a dificuldade do meu filho,
a forma como eu vou ministrar e receber o perdão dos meus filhos, isso sim me interessa. Nós somos canais de mudança. Nós precisamos assumir essa posição. Outra coisa que nos impede de levar o perdão, de ministrar o perdão, de ensinar o perdão aos nossos filhos, é achar que o perdão é carta de alforria para fazer o que quiserem. Sabe aquela história quando a gente pensa assim, poxa, eu vou perdoar, e aí meu filho vai achar que tá certo, que pode fazer de novo, que tá legal, afinal de contas mamãe me perdoa. Essa frase não pode existir. Essa frase, ela tem que sair de dentro de nós, esse sentimento precisa ser tirado de dentro de nós. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos que perdão é reconhecer o erro, que perdão é abandonar o erro, que perdão é virar, mudar o rumo, estar caminhando para cá e se arrepender e virar para cá, eles vão entender que foi um crescimento, que foi um amadurecimento e que eles não precisam repetir isso. E que eles não precisam viver de uma maneira errada. Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos que quando nós dizemos, eu te perdoo, você merece perdão, você está perdoado, eu recebo o seu perdão, eles precisam entender o seguinte, que temos uma nova chance, que eles têm uma nova chance, que eles podem caminhar, que eles podem recomeçar e que são livres para viverem a alegria, para viverem a felicidade, para viverem a liberdade que o perdão nos traz. Porque quando nós não somos capazes de perdoar, nós ficamos presas. Quantas vezes estamos presas? Quantas vezes não conseguimos sorrir? Quantas vezes não conseguimos brincar? Quantas vezes não conseguimos nos alegrar? Porque é por falta de perdão. Porque o perdão tem aprisionado. Porque a falta do perdão, ela tem aprisionado. Ela tem nos impedido de viver aquilo que Deus tem para nós e para os nossos filhos. Vivemos numa época onde o mundo só ensina uma coisa, seja livre. E a liberdade que o mundo ensina é faça o que quiser. E nós como mães devemos ensinar para os nossos filhos, perdoem, recebam um perdão, reconheçam que erraram, reconheça que não precisa continuar nessa vida, reconheça que Deus tem um propósito melhor para a tua vida. E eles vão conhecer a verdadeira liberdade. E eles vão entender o que é viver em liberdade e em alegria. Eles vão saber que nós entendemos que eles também são como a gente, que eles também erram. E nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós também erramos. Nós não somos supermães, super-heróis. Nós somos filhas de Deus, que tem buscado a cada dia um crescimento, que tem buscado a cada dia um renovo, que tem buscado a cada dia algo diferente em Deus. Se os nossos filhos não verem em nós essa atitude de perdoar, se eles não virem em nós a vivência contínua dessa jornada de perdão, como eles vão aprender? Como que eles vão reconhecer que precisam mudar? Se eles não veem a atitude de perdão nas nossas vidas, como eles vão aprender a perdoar? Então nós somos responsáveis por ensinar os nossos filhos a perdoar, ensiná-los que o perdão, ele é o caminho que nos aproxima do Senhor. E nós, como mães, precisamos vencer as barreiras que nos impedem de ministrar perdão aos nossos filhos. A pergunta hoje para nós é: o que tem nos impedido? Onde precisamos voltar e recomeçar essa jornada do perdão? O que nós podemos fazer para perdoar os nossos filhos? Será que o que tem nos impedido de perdoá-los é o nosso próprio ego? É o nosso próprio sentimento de que, como eu não posso mostrar para o meu filho que eu fracassei, que eu errei?
Será que não é isso que tem impedido de ministrar esse perdão aos nossos filhos, de ensiná-los a também ministrarem perdão? Onde é que nós, como mães, precisamos melhorar? A palavra do Senhor diz: perdoai assim como eu vos perdoei. Se nós não temos sido capazes de ministrar perdão, nós não seremos capazes de ensinar o que é perdão. Se nós não temos conseguido olhar para os nossos filhos e declarar o perdão, sem rancor, sem tristeza, aquele perdão que ama, independente do que ele tenha feito, porque foi assim que Jesus nos amou, é independente do que nós fizemos. Ele não colocou um limite no perdão. E por que nós, como mães, queremos colocar limite no perdão para os nossos filhos? É difícil. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e eu falo assim: como? Eu nunca ensinei isso. Eu nunca incentivei a isso. Como? Eu sempre ensinei meu filho a estar nos caminhos do Senhor. Eu sempre ensinei a ir para estar na igreja, a se envolver, a estar junto. Por que não querem ir? Quer saber? Eu ensinei, eu fiz a minha parte. Não. É chamar, filho, eu te perdoo por não querer estar lá. Filho, eu te perdoo por não querer se aproximar do Senhor. E esse perdão, ele vai gerar no coração dos nossos filhos o desejo de mudança. E esse perdão, esse amor, em forma de perdão, vai mudar a concepção dos nossos filhos. Nós precisamos entender que amar não é simplesmente só abraçar, simplesmente dar um presente. Amar vai além. Amar é perdoar. Amar é ensiná-los o que é perdoar. É ensiná-los que o perdão ele não tem limite. É ensiná-los que o perdão é um caminho, é uma jornada que nós precisamos ter. O perdão é reconhecer. Então, como mães, vamos reconhecer que precisamos melhorar no perdão. Como mães, vamos reconhecer que precisamos ministrar perdão sobre os nossos filhos, independente do que eles tenham feito, ou independente do que eles não fizeram. É reconhecer, é confessar isso diante do Senhor. Como mães, nós temos autoridade para chegar diante do Senhor e confessar o pecado dos nossos filhos. Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. É receber o perdão. Receber o perdão dos nossos filhos, receber o perdão de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós não recebemos o perdão de Deus, também não somos capazes de ministrar o perdão. E desfrutar da alegria de dar e receber perdão. Desfrutar da alegria de viver uma família que tem os seus problemas, que tem os seus desafios, que tem as suas preocupações, que tem os seus altos e baixos, uma família que erra, uma família que acerta, mas uma família que acerta principalmente quando são capazes, quando nós como mães somos canais de Deus para ensiná-los a perdoar, a começar de nós mesmas, a começar de uma atitude nossa de ministrar o perdão. Não delimitar o perdão, não se importar com o que os outros dizem, não querer enxergar a perfeição e nem também querer enxergar tudo errado, tudo mal. Os nossos filhos são joias raras, é o tesouro precioso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para cuidarmos. Então, que essa semana seja uma semana do exercício do perdão, a semana do exercício de chegar para os nossos filhos e pedir: eu te peço perdão, meu filho, eu te perdoo. E de colocar diante do Senhor também a vida dos nossos filhos, clamando ao Pai para que o Senhor os perdoe. É uma semana desafiadora, mas eu tenho certeza que é uma semana de bênção, é uma semana de milagre na tua vida. Coloque o propósito de viver a jornada do perdão todos os dias dessa semana. E eu sei que nós vamos colher os frutos da alegria que vem do Senhor, que vem como recompensa, não como barganha, mas recompensa do Senhor para a nossa casa e para os nossos filhos. Que o Senhor traga sobre as nossas vidas sabedoria, graça,
para que nós possamos cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou diante dos nossos filhos. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, que a graça e o perdão do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós vamos colher. Nós, no nome de Jesus, pelo poder do nome dele, nós vamos ser capazes de exercer isso todos os dias. Que o Senhor nos abençoe de uma forma tremenda e abundante.